Fala galera, o briefing do Pra Ontem de hoje é em busca de um mercado melhor com Jefferson Martins, diretor de diversidade, equidade, inclusão e relações institucionais da VML Young Rubicon, veio contar um pouco pra gente da sua trajetória profissionais, dos seus projetos e como ele tem ajudado o mercado a ter essa consciência e essa abertura para essas pessoas, para que a gente possa ter um mercado melhor cada vez mais. Então, se você quer saber de tudo o que o Jefferson contou, ó, já vou te dar um spoiler. Ele até me corrigiu de um termo que não é para ser usado. Então, se você também tem essa preocupação, fica aí. Mas, ó, antes, faz o seguinte, se inscreve aqui no Pra Ontem. Se você não é inscrito, você está perdendo muito conteúdo relevante que eu tenho certeza que vai te ajudar no mercado de trabalho. Então, se você tá aí de bobeira, já se inscreve, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você está esperando, que ó, eu vou te falar. O Pra Ontem, com Jefferson Martins, diretor de Equidade, Inclusão, Diversidade e Relações Institucionais da VML Young Rubicon, tá no ar? Jefferson, é muito prazer estar aqui conversando com você, podendo bater esse papo que eu acho que vai ser interessante e muito interessante para a audiência do Pra Ontem. Então, assim, mais uma vez, vou te agradecer algumas vezes, mas mais uma vez, muito obrigado por você abrir aí a sua câmera e receber o Pra Ontem. Obrigado pelo convite, Luiz. Vamos aí tentar contribuir um pouquinho com um pouco da minha história, da minha experiência para a sua audiência. Boa, boa. Para a gente começar, eu queria saber de você, né? Eu dei uma caçada ali no seu LinkedIn, vi que você começou como um assessor de comunicação, depois você trabalhou em museu, hoje você é um diretor, né? Deixa eu até pegar aqui, ó, diretor de diversidade, equidade, inclusão e relações institucionais da VML Young Rubicon. Então, assim, como que foi essa sua jornada profissional? Você pode dividir um pouquinho com a gente? Eu comecei lá, acho que uns 12 anos atrás, né? A trabalhar com assessoria de comunicação, relações públicas mesmo, em uma área que tem algumas relações hoje em dia, mas muito diferente do mundo corporativo que eu trabalho hoje em dia. Então, eu trabalhava com coisas muito soltas, trabalhava com moda, com arte, entretenimento, design, trabalhei com cinema, enfim, muitas coisas que eram muito leves e, em geral, eu era bem mais novo, né? Eram assuntos aí que estavam muito no meu radar, eram assuntos que estavam no meu dia a dia. Então, muitos dos clientes com quem eu trabalhava eram clientes que eram amigos meus. Então, era uma coisa assim muito solta, né? E depois de um tempinho, assim, eu quis não trabalhar mais com isso, quis deixar essa parte da minha vida que eu gostava bastante só na parte de diversão e de curtir aquilo, não tanto trabalhar tão por dentro dos bastidores, assim, porque às vezes ficava muito cansativo, né? Sei lá, você tinha uma festa para trabalhar ou algo do tipo, você passava a noite trabalhando e depois de manhã você já tinha que estar lá de pé, e eu comecei a olhar um pouco para o mercado corporativo, né? E em 2011 eu fiz um trabalho, na época a gente cuidava da Vice Magazine, a gente fez um trabalho em parceria com a Intel e com uma outra marca que eu não me lembro agora, mas eram marcas da DM9, da antiga DM9 na época. E eles patrocinavam o Creators Project, e a gente foi fazer um trabalho com o Emicida e tal. E eu acabei conhecendo esse pessoal da DM9. Daí, no começo de 2012, eu mandei um e-mail pro pessoal que eu conheci. Eu falei, então, tem qualquer coisa para mim aí? E acabou que tinha, e que foi muito legal. A diretora de comunicação da DM9 na época me contratou para ser assessor da Interbrand, que é uma consultoria de branding global aí, que era uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito, mas ela me quis lá, ou se interessou pelo meu perfil, muito por esse meu repertório de fazer outras coisas, identificar a comunicação de uma forma diferente, né? E não aquela coisa muito cartesiana, negócios. E foi um trabalho muito bacana, eu fiquei na Interbrand por 3 anos, né? Acho que foi muito maravilhoso para o posicionamento da empresa assim, no Brasil.
Eu aprendi muita coisa lá sobre o mercado corporativo que eu não sabia, sabe? Passei pela primeira vez a ouvir falar de dinheiro, sabe? Todo lado alguém fala, esse projeto não sei quantos. Então, que era coisa que eu nunca tinha escutado falar antes. Então, lidar com algumas realidades que não eram as minhas realidades. Apesar de ser um homem cisgênero, branco, vindo da periferia, eu tive alguns privilégios na vida, mas aquele lugar também era um lugar novo para mim, perto da minha vivência até então. Assim, eu saí de lá quando eu tinha por volta de uns 24 anos, né? E depois disso eu passei pela Future Brand, que era uma concorrente, me tornei curador da Spring Point, que era um spin-off da Future Brand. Foi quando eu comecei a trabalhar no Museu Judaico de São Paulo. E foi uma outra experiência para mim totalmente diferente, porque eu não sou judeu. Mas eu conheci muito daquela cultura, voltei a trabalhar com cultura novamente, com arte novamente, né? Depois desse tempo que eu passei no corporativo. E conheci assim um mundo todo novo, assim, de cultural, de costumes, de aprendizado. Foi um trabalho que eu fiquei por cerca de um ano também. E ao mesmo tempo eu também trabalhava numa agência digital do grupo ABC, que chamava Agência Salve na época, então eu dividi esses dois trabalhos, um mais corporativo e esse mais solto. No museu eu era gerente de marketing na época e aprendi muita coisa também trazendo esse meu repertório anterior para as duas situações, tanto trabalhando na agência quanto trabalhando no museu, né? Em 2017, a agência Salve, ela se fundiu com a antiga Loduca, trazendo a marca Tribal para o Brasil. Eu fui convidado para cuidar de toda essa comunicação, então eu tive que deixar o museu de lado e assumir essa comunicação aí da Tribal no Brasil. Legal. E foi super bacana, mas aí eu estava em 2017, já tinha vivido muita coisa, já tinha aprendido muita coisa, e eu comecei a ter algumas crises existenciais, do tipo, lá perto dos 30, estava pensando assim, será que é isso que eu quero fazer? Daí eu olhava para a publicidade, olhava em volta, olhava para as pessoas com quem eu trabalhava, olhava a comunicação para quem era feita. Eu não via os meus amigos, as minhas comunidades, as pessoas com quem eu me relaciono ali. Era algo que era muito fora da realidade das pessoas comuns, pessoas com quem eu conheci vivendo. Assim. Talvez existam outras realidades parecidas com essas, mas não eram as minhas. Essas famílias margaridas, essas questões, essas coisas higienizadas, né? E foi aí que eu tive minha primeira vontade de procurar um significado, um propósito de trabalho mesmo, né? Então, era aquele momento me perguntando, será que eu faço isso? Será que eu vou vender coco na praia? Será que eu vou experimentar outra vida? Será que eu mudo de país? O que será que eu vou fazer? E foi quando eu me aprofundei mais nas questões de diversidade e inclusão. Eu via que já estavam começando em alguns lugares, muito no mercado corporativo. Em 2017, acredito que a JWT, na época, já tinha algumas coisas e tal. Mas ali na Tribal eu fundei um grupo de representatividade em 2017. Então a gente foi construindo aos poucos e eu comecei a me engajar cada vez mais nessas pautas, né? Então fui lá em 2018, fui fazer um curso na SPM Rio, que foi o primeiro curso do tipo, se chamava Marcas e Representatividade, em que todos os docentes eram professores pretos, 90% dos alunos eram alunos pretos. É um curso que demorou 10 anos para ser aceito, para, enfim, acontecer dentro da SPM. E o engraçado é que, mesmo sendo um curso com esse viés, com essa pauta, os meus colegas, alunos pretos, eles tinham ainda problemas em entrar dentro da SPM no Rio, porque o segurança parava eles e perguntava, mostra a carteirinha, eu, enquanto branco, não precisava passar por isso. Então, acho que foi além desse incômodo que eu já vinha trabalhando em mim, foi um choque de realidade muito grande. E no curso a gente aprendeu sobre muita coisa, diáspora africana, a questão de comunicação e racismo, como acontece nos Estados Unidos, como acontece no Brasil, história, intersecções de mulheres, LGBT. Enfim, foi um curso muito maravilhoso, 3 meses de curso que eu fiquei indo para o Rio e voltando. Mudou a minha vida completamente. E hoje é uma das causas que eu continuo mais engajado, que é a questão de etnia e raça aí, porque realmente teve um significado de mudança tanto profissional quanto pessoal.
Naquele ano, assim que eu voltei, eu fiz um primeiro evento, que eu considero um evento muito importante na indústria da publicidade, chamada Enegrecendo a Propaganda, onde a gente reuniu diversas pessoas de áreas diferentes. Então, tinha gente de conteúdo, gente da Faculdade Zumbi dos Palmares, tinha uma atriz da Globo, tinha um profissional trans de beleza, tinha um publicitário da Agência África, todo mundo ali discutindo como que era a representação do negro na publicidade. Foi a primeira vez em que 130 profissionais negros estiveram dentro de uma agência de publicidade no Brasil ao mesmo tempo. Tipo, é uma coisa inédita, não existia. E foi algo que eu me questionava muito, porque as pessoas sempre falavam, então, a gente contrata negro porque é difícil de achar. Eu, para reunir aqueles 130 profissionais negros, fiz um post no Facebook. Então, tiveram 130 pessoas formadas ou estudantes de publicidade que foram ali ouvir e falar sobre aquele assunto, né? Foi um momento em que muitas daquelas pessoas que só se conheciam virtualmente se conheceram pessoalmente, alguns ótimos projetos surgiram desse encontro. Não foi um evento ou um projeto que eu fiz em que eu era a pessoa principal, tanto que eu só recebi as pessoas, eu não apresentei, eu não falei nada, eu fui a pessoa que fiz o projeto acontecer, né? E eu vi que a partir disso, o que era necessário era só a vontade de fazer coisas mesmo e precisar de um pouquinho de apoio aí. Então, fui tentando cada vez mais, fazendo mais coisas ali na Tribal, mas eu fui vendo que o impacto que eu gostaria de causar, não só nas questões de etnia e raça, mas nas questões de LGBTQIA+, questões de mulheres, questões de pessoas com deficiência, pessoas vivendo com HIV/AIDS, que também é a minha situação, ou a minha característica, a minha vivência. Eu queria causar mais impacto, né? Então foi quando eu comecei a olhar para o mercado, conversar com diretores, presidentes de anunciantes, outras agências e tal. Então fiz várias conversas e depois de 4 meses aí de namoro, eu na época, em 2018, fui trabalhar na Young, em Rubicon, como diretor de relações públicas e com essa função de catalisar as ações de diversidade, equidade e inclusão deles, que na época eles tinham um coletivo, mas não tinham um dono, então era aquela questão voluntária, que é uma coisa que eu aprendi também logo no começo, que não pode ser voluntário, tem que ter algum dono da coisa, porque senão as pessoas são voluntárias ali e é sempre a última coisa que vai ficar para fazer. Porque o cliente pediu isso, porque aquilo é mais importante, enfim, fica para o fim da fila e não acontece. Então, quando tem um dono, uma pessoa que é cobrada, tem KPIs, precisa ter essas entregas, a coisa ela flui. Segunda coisa que eu instituí quando eu cheguei lá na Young foi que todos os conteúdos, todos os profissionais que fossem lá contar sobre as suas vivências ou sobre seus repertórios, eles precisavam ser remunerados. Que as pessoas muitas vezes não pensam nisso, né? Elas acham que a pessoa vai lá contar sobre a sua vivência diversa, ou sobre a sua vida e não precisa ser paga porque ela está tendo oportunidade, etc e tal. Eu demorei para aprender isso também. Aprendi depois de uma bronca, né? Porque para mim era tipo, vou dar por um mundo melhor. Mas não, porque a pessoa vai ali, agrega valor ao seu negócio, agrega valor aos seus funcionários, depois ela volta para casa e a comunidade dela fica como? Continua uma comunidade desempregada, continua uma comunidade sem acesso. Então, as políticas elas têm que ser mínimas, como se você fosse contratar um fornecedor de qualquer outra coisa. Você remuneraria essa pessoa. Então, a pessoa está ali gastando a hora dela, essa hora precisa ser remunerada. Então, a segunda coisa que a gente instituiu, né? E a partir disso, a gente foi construindo muito dentro da Young na época. Globalmente, eles já tinham se fundido, VML e Young em Rubicon, e no Brasil a gente continuou separado, muito por conta de como o negócio estava funcionando, tinha alguns conflitos de conta. Naquele ano a VML tinha crescido 25%, a Young tinha crescido 30%, então não fazia muito sentido diminuir uma coisa que estava crescendo, né? Em 2019 foi um ano de muito trabalho, veio 2020, pandemia, as coisas mudaram um pouquinho aí, e a gente acabou fundindo esse ano, no fim do ano, em outubro, né? E novas estruturas começaram a ser pensadas e desenhadas dentro da agência, né?
Lá fora a gente tem uma diretoria de diversidade, equidade e inclusão, que é separado de comunicação, que é separado de RH, e o plano do nosso novo CEO, que é o Fernando Tarali, era reproduzir muito do que a gente tinha lá fora, ainda juntando o grande trabalho que a gente já vinha fazendo do ponto de vista de diversidade. Sei lá, se eu pegar alguns números, assim, sei lá, a gente fez mais de 20 ações em 2 anos específicas sobre etnia e raça. A gente fez várias ações sobre LGBTQIA+. Então, é um trabalho muito parrudo que quando a gente junta tudo, a gente vê a força disso, né? E eu sozinho, na época, trabalhando tanto com toda a parte de comunicação, PR, comunicação corporativa, e trabalhando com diversidade, equidade e inclusão, de certa forma, limitava, acho que, os ótimos resultados que as duas áreas poderiam ter, né? Então foi aí que a gente conversou, alinhou, teve também uma participação aí do nosso RH regional e da diretoria global, para que eu passasse a responder exclusivamente pelas questões de diversidade, equidade e inclusão, e eu trago também junto as questões de relações institucionais, porque tem muito da nossa conexão com as holdings globais, a comunicação interna, pensar em pessoas, quais que são as nossas associações, quais que são nossos clientes pro bonos, nossos fornecedores, eles estão dentro da nossa política de diversidade ou não estão? Então, eu acho que é pensar nessa cadeia como um todo, né? Daí, hoje, na minha função, eu não respondo mais para a Operação Brasileira, eu respondo para o nosso RH regional e para a Diretoria de Diversidade, Equidade e Inclusão Global, e eu presto esse serviço para a nossa Operação Brasileira. Oficialmente começa dia 1º de janeiro aí, de 2021, então eu ainda estou híbrido, fazendo muita coisa, tentando organizar. Mas é um puta desafio, um puta reconhecimento. Fico muito orgulhoso. Demorou um pouco para cair a ficha, muito por causa da loucura. Mas ontem a gente teve uma reunião, eu tive uma reunião com os meus novos chefes, eu falei, puta, é grande, sabe? Eu sou a primeira pessoa fora do global a ter esse cargo. Então, tem esse olhar para mim, como um todo, do que eu estou fazendo, se vai dar certo ou não, que pode ser um case de sucesso, que então, Latam tem eu, talvez EMEA pode ter, talvez a PAC possa ter também essa pessoa que pense e trabalhe somente para as questões de diversidade, equidade e inclusão, que é algo que todos acreditamos que não tem como andar para trás. É algo que a gente vê como o futuro do mundo, em primeiro lugar, mas também do nosso negócio, porque hoje em dia a publicidade não pode funcionar como eu me sentia 3 anos atrás, ela tem que funcionar para todo mundo. Eu acho que eu falei demais, mas eu falei alguma coisinha, espero que sirva para Não, alguma eu coisa. achei que foi o melhor resumo possível e você entrou, já deu um gancho ali da próxima pergunta, que até eu ia perguntar como que a VML, a Young e a Rubicon estavam se comportando, estão se comportando nesse momento, né? Então é legal, porque a minha pergunta para você é justamente isso. Tem muitas agências, né, que no momento ali que a gente tem ali o Dia da Consciência Negra, as agências levantam, não só as agências, mas como as empresas levantam a bandeira, né? A gente tem também o Dia do Orgulho LGBT, então tem um monte de empresas, marcas que se movimentam. Eu queria saber de você, ali que você está ali nesse meio, né? Você tem essa visão do mercado, como você vê hoje as agências, as empresas, nesse momento da hora H? Eu levanto a bandeira, mas e lá dentro? Você está fazendo? Você está brigando? Você, que nem você falou, que eu achei super interessante isso, de você saber se um terceiro que vai trabalhar com você, né, uma produtora, alguma coisa, eles também têm essa conscientização, sabe? Porque assim como você falou, hoje o mundo precisa olhar para isso de uma forma que, sim, vamos fazer todo mundo juntos, e isso daí é algo que a gente precisa discutir, é algo que a gente precisa falar. Então, eu queria saber de você. Você acha que hoje as agências, as empresas que levantam essa bandeira, elas estão realmente movimentando, assim como você tem essa preocupação de fazer essa roda começar a girar? Falando de mim, em primeiro lugar, eu acredito que a minha vontade, o meu desejo, o meu trabalho é muito honesto e verdadeiro em fazer acontecer, porque eu vivo essa realidade. Então, eu sou uma pessoa LGBTQIA+, eu sou uma pessoa soropositiva, tenho pessoas, amigos negros muito próximos,
Por exemplo, quando a gente fala da causa trans, eu vejo amigos meus trans morrerem. Eu vejo amigos pretos meus sendo caçados pela polícia. Eu vejo mulheres sendo assediadas. É algo que impacta no meu dia a dia e profissionalmente eu consegui trazer essa luta, né, pro meu dia a dia de trabalho e fazer algo com isso, ao invés de só ficar ali como um espectador, né? Então, normalmente, eu vejo que as empresas, as agências, onde pessoas que têm esses pequenos, vou falar pequenos poderes, mas pode ser grande poder no meu caso também, ou enfim, eu falo grande poder porque hoje eu posso fazer bastante coisa por essas causas como um todo, tem alguns poderes de decisão. Mas onde se existem essas pessoas em algum cargo, alguma posição de decisão, de liderança, normalmente costuma funcionar melhor, porque essas pessoas elas têm essa vivência e elas fazem de uma forma muito honesta. Mas existem também os lugares que vão pela onda, o que está se falando, já fala, então, a primavera da diversidade chegou, todo mundo quer falar sobre isso, todo mundo é pró tudo, etc e tal, só que eu entendo que, em algum momento, empresas que não fazem isso de forma real, elas acabam pisando na bola. Por exemplo, não adianta nada eu fazer uma campanha pensando na comunidade LGBT ou pensando na comunidade preta, se eu não tenho ninguém preto trabalhando ou ninguém LGBT trabalhando nisso, porque possivelmente o homem branco, cisgênero, heterossexual, de classe média, abaixo de 50 anos, no seu repertório, vai colocar naquela campanha a sua vivência, a sua experiência. Isso quando chegar para essas pessoas que deveriam, de quem se está falando, né, que deveriam estar por trás da narrativa, vai soar algo falso, provavelmente vai ter um errinho, vai causar uma polêmica. A gente vê isso o tempo inteiro, sabe? Todo mundo fala, o departamento de vai dar merda, tem que ter lá sempre as pessoas que sabem o que vai dar merda, o que não vai, porque as pessoas não sabem. Mas ao invés do departamento de vai dar merda, deviam ter pessoas diversas ali trabalhando nas coisas para que, então, no processo de criação já se tenha uma percepção que, tipo, isso não faz sentido, isso aqui é ofensivo, etc e tal. Então, quem não faz de verdade, uma hora acaba caindo, vai... A máscara cai. Eu acho que o tempo se encarrega de resolver isso. Mas, por outro lado, tem uma questão assim, na minha observação, com o aumento da acessibilidade digital no mundo de comunicação aí, as pessoas passaram a ter mais voz. Porque antigamente a gente tinha um único canal de comunicação, então os grandes grupos, a TV, os jornais, as revistas, jornalismo. Então, tudo que se passava era a percepção e a vivência dessas pessoas, que normalmente eram homens brancos heterossexuais e cisgêneros, etc e tal. Então, as famílias eram sempre as margarinas, porque os caras que criavam os comerciais, eles viviam de famílias margarinas. Eles não tinham outras realidades. Então, tudo que você passava para todas as outras pessoas do nosso país era aquela realidade que não existia, que era uma realidade de novela. Mas quando a internet permitiu que novas pessoas começassem a falar sobre as suas vivências, sobre os seus repertórios, mais pessoas foram se encontrando, sabe? Tipo, então, eu também vivo isso, eu também me identifico com isso. E vários grupos começaram a se identificar e perceberem, nossa, eu não quero comprar de uma marca que não fala comigo, que não tem nada a ver comigo. E isso foi dando voz e força a alguns grupos, etc. e tal, e foi quando as marcas começaram a perceber que isso vai impactar no bolso delas. Ou seja, elas precisavam falar para aquelas pessoas também, né? Por mais que elas não tivessem a vivência. E começaram a fazer, etc. e tal. Eu acho que a gente está num movimento agora que as pessoas não estão mais satisfeitas em ter a sua vivência contada. Elas também querem contar da parte de cá. Ou seja, elas também querem... participar do lucro, participar da economia, estar lá no poder de decisão, não ter a sua história narrada por outra pessoa que não tem essa vivência, que foi quando você começa a cobrar mais mulheres na criação, que é quando você começa a cobrar mais pretos na publicidade, porque essas pessoas elas também têm direito à narrativa e elas têm, além de direito, né, elas sabem do que elas estão falando. Então, por que elas não podem estar naqueles espaços? Então, são lutas aí que estão vindo de
de vários setores da sociedade. Então, desde o Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho muito bacana na questão de inclusão de jovens negras e negros, a iniciativa privada, a sociedade como um todo, a ONU tem alguns projetos específicos na área de comunicação. Você pega e tem empresas que têm uma coligação, que se juntam para isso. Fóruns, por exemplo, o Fórum de Empresas de Direitos LGBTs, que reúnem as grandes marcas do mundo. Lá tem muitas multinacionais que, enfim, eles têm uma agenda anual super interessante. Então, para você fazer direito e fazer, tem como. Não é só falar, tipo, então fiz nas épocas das datas comemorativas. As datas comemorativas, elas servem, sim, para serem marcos. Mas você tem que fazer o tempo inteiro, porque se você chega na data comemorativa, a única coisa que você tem é um filme para mostrar. Mas aí, cadê as pessoas LGBTs? Elas continuam morrendo por homofobia? Cadê as pessoas pretas? Elas continuam desempregadas, sem acesso à universidade, sem acesso a curso? Sabe, aonde estão? Você tem que dar também uma resposta para a sociedade, no seu senso, sobre o que você vem fazendo para também estar no papel de poder falar sobre aquele assunto, sabe? Se não é melhor você não fazer nada. É muito bom a gente ficar pensando, a gente faz a campanha do Dia das Mulheres, mas nossas mulheres, elas estão sendo respeitadas dentro dos nossos escritórios? Elas estão sendo ouvidas dentro dos nossos escritórios? Ou você só acha que então, vamos dar um batom e fazer uma campanha de maquiagem? É isso que as mulheres querem? Então, e eu falo enquanto homem branco cisgênero também, o meu trabalho sempre foi ouvir essas pessoas e fazer um intermédio entre o que é a nossa liderança, o nosso board, o que é o nosso financeiro. Então, correr atrás de dinheiro para poder fazer os projetos que essas pessoas que vivem essas realidades acontecer dentro do nosso ambiente. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que sim. Bom, assim como você sabe, o Papo Bom é aqui no Pra Ontem e a parte 1, essa parte 1 tá muito boa e você não pode perder a parte 2. Então, já faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha ele para todo mundo, para que a gente possa construir um mercado melhor. A gente está aqui o Pra Ontem em busca de um mercado melhor e eu sei que eu posso contar com a sua ajuda para a gente conseguir. Então, ó, compartilha esse conteúdo, curte, comenta aqui o que você está achando desse super papo com o Jefferson, porque, ó, já fica aqui meu spoiler, a segunda parte tá saindo, então se você não se inscreveu, se inscreve, porque o Pra Ontem com Jefferson Martins, a parte 2, já tá no Pra Ontem.